Fala galera, hoje é a primeira batalha rumo ao título, Corinthians e Vasco, a Arena Corinthians, 21h30. Hoje é o dia de darmos o primeiro passo rumo ao Tetra da Copa do Brasil, o tão aguardado Tetra da Copa do Brasil. É claro que é um campeonato que não tem o peso de muitos, mas é tão aguardado pelo quão perto o Corinthians já chegou desse Tetra, né? Claro que os times queriam muito mais, por exemplo, iam atrás do Tetra da Libertadores. Mas é uma coisa que o Corinthians quase nunca disputa, né? Tipo, para chegar bem longe, né? Então, assim, e o Corinthians também nunca não tem o tri da Libertadores também, né? Esse é um ponto crucial. Mas o tri da Copa do Brasil, o Corinthians tem. E vamos mais uma vez em busca desse Tetra. Bom, vamos falar aqui da provável escalação. O Corinthians, quanto ao setor defensivo, o Souza no gol, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, e na zaga, André Ramalho e Gustavo Henrique. Nenhuma diferença quanto ao jogo da semifinal. Agora eu tenho uma questão aqui, é que o meio-campo está um pouco indefinido. Principalmente porque assim, é certeza que o Breno Bidon vai jogar. Só que não se sabe se ele vai sacar o André Carrillo ou se ele vai sacar o Rodrigo Garro. Eu, particularmente, faria de tirar o Breno Bidon, tá? Porque não tá atuando mal, mas eu tiraria porque eu prefiro o Carrillo, que tá indo bem, por mais que eu acho que pelo fato do Carrillo não tá muitas vezes aguentando o ritmo de jogo, você deixa o Bidon como uma opção para o segundo tempo e escala o Rodrigo Garro e o Carrillo nesse losango, né, que entraria o Ranieri ou o Martinez, ainda não é certeza qual dos dois vai entrar, porém eu colocaria o Ranieri. Aí tá, como eu falei, ou talvez essa opção, infelizmente, eu não posso considerar, porque o Dorival não tira o Maicon de jeito nenhum, mas seria muito interessante se o Carrillo e o Bidon fizessem dupla no meio campo. E não Bidon ou Carrillo e Maicon. O Maicon como certeza de jogar. Eu colocaria o Maicon no banco. Assim você consegue escalar o Garro, o Carrillo e o Breno Bidon, né? Eu acho que essa seria a melhor opção. Mas como isso não vai acontecer, o Dorival já garante o Maicon todos os jogos. Então, o Bidon eu colocaria como uma opção para o segundo tempo. Mas o Dorival também quer colocar o Bidon, né? Enfim. Ou seja, ou o Carrillo ou o Garro vai ficar fora. E eu acho isso ruim, porque eu acho que são duas peças que contribuem demais para o time e eu não acho certo deixar fora, sinceramente. Principalmente se tratando do Maicon, que não jogou nada contra o Cruzeiro. Essa que é a verdade. Eu acho que o Dorival erra demais em ficar escalando o Maicon. E não que o Maicon não possa ser uma opção de banco, tá? Mas que ele não deveria ser titular hoje em questão de sacar um dos bons jogadores do Corinthians nesse meio-campo. Eu acho um erro grotesco. Você sacar um deles para manter o Maicon de qualquer jeito. Enfim. E no ataque, Yuri Alberto e Memphis Depay. Tá. Bom, o Corinthians, a gente. Bom, acho que não há dúvidas disso. O Corinthians é favorito nessa final. Só que não podemos, em hipótese alguma, desrespeitar a equipe do Vasco. Pode falar, mas o Vasco é freguês. Tá, o Vasco é freguês, e daí? Ele pode ganhar do Corinthians os dois jogos, mesmo sendo freguês, e daí? Freguesia nem sempre funciona, né? Isso é só um dado. Então, assim, é, respeitar o Vasco acima de tudo. O Corinthians é favorito porque tem mais elenco. Não é porque o Vasco é freguês, entende? Então, assim, entrar com muita vontade, entrar com um sangue no olho, como diz a música, né? Não querer perder nenhuma dividida, de jeito nenhum, jogar com muita vontade pra gente trazer um bom resultado frente ao Vasco. Agora eu queria falar um pouco da arbitragem, aproveitar que tem um tempinho de vídeo ainda. Vocês vão realmente escalar um árbitro que cometeu um erro
absurdo contra o Palmeiras e São Paulo, esse é um ponto aí. Porque esse é o maior problema da arbitragem brasileira, né? Porque o árbitro ele pode cometer o erro que ele quiser. Ele vai ficar afastado um tempo, como eu falei lá no vídeo sobre a arbitragem, e depois ele vai voltar. Ele vai voltar. Essas punições são muito brandas, galera. São muito brandas. E é um absurdo escalar Rafael Klein para qualquer jogo. Esse cara não deveria nem mais poder apitar. Entende? Ainda mais voltar apitando final de Copa do Brasil. Então eu acho um absurdo escalar Rafael Klein para esse jogo. Enfim, espero que o Corinthians jogue com a mesma vontade que foi contra o Cruzeiro. É verdade que o Corinthians errou nos primeiros tempos contra o Cruzeiro, de recuar o time, de sentar no resultado. Foi um erro, foi um erro. Mas depois o Corinthians se recompôs, fez o gol, merecia ter empatado o jogo. O Corinthians jogou demais o segundo tempo, depois que passou nos pênaltis, né? Enfim, então assim, o Corinthians fez uma partida incrível lá em Belo Horizonte. Então assim, contra um time muito mais difícil do que o Vasco, entende? Então assim, se o Corinthians tiver a vontade, a raça, dedicação, tudo que se viu no duelo contra o Cruzeiro, o Corinthians vai com certeza competir muito para conseguir esse título. Fazer o fator ser favorito. Ser favorito não quer dizer nada. Então assim, o Corinthians é favorito? Então faça isso valer, entendeu? Então é isso. Que vença o melhor. E é isso. Falou.